Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Diálogos sobre Mil e Uma Coisas. Estamos no nosso quinto episódio e como é importante ter você aqui, poder responder as perguntas que cada um de vocês tem trazido. Só lembrando, o programa acontece a partir de uma pergunta que você pode me mandar e a gente compartilha aqui e busca mergulhar de uma forma bem especial para responder a você. E hoje nós temos uma pergunta profundamente filosófica, mas que eu quero também trazer a dimensão espiritual dela. O que ensina o materialismo? É uma ideia anticristã? O que ensina o materialismo? Essa filosofia, essa visão de mundo, é uma ideia anticristã? Como vocês sabem, nós sempre usamos algumas fontes para trazer a dimensão da caminhada de nosso diálogos. E hoje aqui eu quero compartilhar com vocês três fontes bem especiais que eu confesso a vocês que me surpreendem. O primeiro é um livro aqui no Brasil, editado desde 2011, um livro que trouxe para mim um outro patamar de olhar, de compreensão da filosofia e da religião. É o Darwinismo Moral, Como Nos Tornamos Hedonista, do escritor americano Benjamin Wicker, né? Olha, esse Benjamin Wicker tem alguns livros assim que são preciosíssimos, mas vale a pena mergulhar, em especial nesse daqui. Ele vai trazer muitas informações para nós hoje. Uma outra fonte não está ainda publicada no Brasil, né? Eu a ganhei de presente ah, vindo diretamente ali de Lisboa, e é um livro que foi escrito em francês por dois escritores assim extraordinários, que é o Michel-Yves Boléry e o Olivier Bonassis. Eu acredito que se pronunciam assim. Deus, a ciência e as provas. Né? Que livro espetacular! Olha, vale a pena a leitura. É um livro que mergulha no que a ciência pode trazer sobre Deus e o que o materialismo fez com essa hipótese, trabalhando inclusive as consequências espirituais disso aí. Então, vale a pena a leitura. Um terceiro livro, uma terceira fonte, também, assim, extraordinário, muito rico em informações. Os três primeiros capítulos, por exemplo, serão bem usados aqui, chamado O Regresso da Hipótese de Deus, do Stephen Meyer. E eu quero lembrar para vocês que também não encontrei ele aqui no Brasil, é da editora 70, é uma editora eh, de Portugal e vale a pena adquirir, lê-lo e enriquecer com tantas informações, com tanta clareza que esses autores trazem sobre o assunto. Mas vamos lá, como lidar com essa dimensão do materialismo? Como definir o materialismo? Parece que hoje, quando se fala em ciência, automaticamente se propõe que a ciência é materialista, né? Que a ciência necessariamente vai provar que Deus não existe ou simplesmente não vai conseguir provar que ele exista. A gente tem visto isso se repetir excessivamente no campo da filosofia, no campo de outras ciências. Parece que quando se fala em Deus, quando se fala em religião, tem a ver muito mais com a questão particular da fé do que necessariamente de um diálogo
racional. Mas hoje aqui eu quero trazer uma informação bem absurda e quero me basear naquilo que os autores franceses Bolloré e Bonassis concluem. O materialismo é um pensamento irracional. E eu quero, de uma forma muito especial, começar dizendo para vocês que vale a pena a leitura deste livro. Mas vamos lá. O que significa olhar para o mundo, a cultura e a espiritualidade através do pensamento, da visão de mundo do materialismo? Vamos tentar defini-lo, vamos tentar mastigá-lo para a partir daí pensarmos as suas consequências. E a primeira percepção que eu quero trazer é uma definição que vem do Dicionário de Filosofia, também da edição 70, e ele diz assim: o materialismo é a teoria que só existe matéria, uma exclusão da existência de mentes, espíritos, seres divinos, na medida que são considerados imateriais. Então, não há um dualismo, né? A ideia é que há um monismo, e esse monismo seria tudo é matéria, tudo é matéria. A própria mente humana ela é um desenvolvimento, né, da matéria do próprio cérebro. Nós não temos uma alma, nós não temos um espírito, nós não temos uma mente que seja dualista, que seja destacada do corpo, né? Somos apenas a matéria. E toda a psicologia atual de Freud, as teorias de comportamento hoje, é, todas elas partem dessa primícia, partem desse princípio, de que, na verdade, está se tratando ali muito mais do corpo, muito mais da matéria, do que uma dimensão de espiritualidade, de mente, que seja um elemento outro que não o próprio corpo. A ideia de alma, no sentido cristão, é profundamente impensável dentro das escolas de psicologia atuais. É interessante perceber que esse pensamento, né, do materialismo, ele vai colocar que tudo é fruto da própria matéria, da energia e, ou as leis físicas, que são entidades de onde decorrem todas as coisas que existem desde sempre. Então, tudo que você vê, tudo que você contempla, tudo que você percebe é, na verdade, fruto dessa dinâmica entre a matéria, a energia e ou as leis da física, né? O mundo seria uma grande engrenagem, átomos que vão ali numa dança de acaso e necessidade, formando tudo que vemos. Não intencionalmente, não há uma inteligência por trás disso, tudo é acaso e isso durante um tempo que nós não conseguimos calcular ou ter a dimensão dele. Bilhões e por aí vai. Então, a grande questão do materialismo é que ele joga para fora a percepção de qualquer ente, qualquer ser de inteligência que tenha trazido ordem ou que tenha criado o mundo. A matéria e a energia se organizam a si mesmo através de vários processos econômicos que produzem todas as formas de vida complexas que vemos hoje. Então, veja, me diga uma coisa, um pensamento desse parece ser algo assim
irreal, irracional. Acreditar, vou repetir aqui, a matéria e a energia se organizam a si mesmo através de vários processos estritamente naturais que produziram todas as formas de vida complexas que vemos hoje. Então, tudo seria fruto desse acaso e necessidade. As duas palavras que vão estar muito presentes no pensamento do materialismo, né? Essa definição se encontra no livro O Regresso da Hipótese de Deus. Uma outra coisa que a gente vai também compreender é que esse pensamento materialista, essa doutrina materialista, ela nasce na Grécia Antiga com os filósofos Epícoro, né, que vai formar a escola do epicurismo, e Demócrito, que é um dos pais desse pensamento materialista. Mas vai chegar à modernidade através de um poema escrito por Lucrécio, que foi um poeta, filósofo romano, né, já italiano ali. E é interessante que ele vai fazer uma reflexão sobre a natureza. Recentemente, esse poema foi até também publicado no Brasil, numa versão bem bacana. Qual a doutrina do materialismo? Vamos começar a pensar nela através do pensamento antigo, né? Da escola epicurista e dos pensamentos ali herdados. A ideia é que o homem precisa estudar a natureza, né? O homem precisa compreender a natureza, o que é a natureza. Essa busca não é uma busca meramente pela verdade, certo? Porque de uma certa forma ela não vai existir dentro desse conceito. Era muito mais uma busca terapêutica, né? É a ideia de tentar compreender o mundo como ele é, para não esperar dele o que ele não é, ok? Então, se eu começo a entender, não há deuses, não há destino, não há eternidade, no sentido de alma imortal, então eu vou me aquietar. Era assim que pensava o epicurismo e seus seguidores. Se eu consigo compreender que tudo isso que está aí é mero acaso, eu não vou ter ansiedade esperando aquilo que não é. Eu não vou estar preocupado com deuses, com sacrifícios, com culto. Eu não vou estar preocupado com a ideia de encontrar o meu propósito, meu destino. E principalmente se eu vou para o céu ou vou para o inferno. O que eu preciso, na verdade, é apenas experimentar e viver a vida, ok? De uma certa maneira, comer e beber, porque amanhã eu morro. Não no sentido meramente ah, do não ter compromisso, mas no sentido do equilíbrio. A palavra que vai ser usada pelo epicurismo, ataraxia, é a ideia de buscar o sossego, buscar a quietude da alma. E vejam quanto esse pensamento materialista vai gerar toda uma espiritualidade, a espiritualidade de entender ah, o meu que eu sou finito, né? A espiritualidade de entender a minha conexão com a energia, com o ambiente, com as coisas, de que eu não posso esperar mais do que é a minha própria realidade, né? Então, o materialismo vai buscar ser de uma forma muito simplória ali uma terapia da alma. Esse é o pensamento que vai ser inaugurado ali por Epícoro, um dos pais da doutrina do materialismo. Mas
Quais são os ensinamentos mais sequenciais que o materialismo vai trazer? Primeiro, nada vem do nada. Não existe um nada. A matéria é eterna. Não existe um criador. A matéria nunca deixou de, ou nunca teve um momento em que a matéria não existisse. Então, os átomos são eternos, são infinitos. Estamos num círculo infinito de luta, de guerra, dos átomos. Aí, consequentemente, tudo é acaso. Porque não existe um criador, não existe uma inteligência, não existe um design, não existe um projetista. Então, tudo é acaso. E é fruto do choque dos átomos, deste elemento mínimo material que vai ali circulando no vazio e vai batendo um no outro e gerando energia. E, consequentemente, essa energia vai desenvolvendo, portanto, algumas leis por repetição, mas que não são nadas no aspecto de uma ordem, digamos assim, racional, de uma inteligência que pôs esse desenvolvimento, né? E, por último, vem a ideia de que é necessário acaso e necessidade, né? Essas interações da forma, peso e tamanho dos átomos vai gerando a necessidade de uma progressão, de um desenvolvimento, de um processo, né? É assim, por exemplo, que vai pensar o darwinismo moderno, nessa ideia de que há uma evolução da matéria, né? A uma evolução da criação, a partir da seleção natural e todos os seus derivados. Então, amados, de uma certa maneira, esse é o pensamento que a doutrina do materialismo vai trazer. O universo não tem início nem fim, tudo resulta do acaso, não existem milagres, nem profecias e nem revelações. Inclusive, por exemplo, Freud, né, que vai partir desse pressuposto também de que o ser humano é matéria apenas, vai dizer que a religião é uma ilusão, é uma criação da mente humana para que haja quietude na alma, para que você se esconda da realidade, para que você justifique o não enfrentar essa realidade. Toda a boa parte, digamos, do iluminismo moderno, essa ciência, essa escola filosófica moderna, principalmente a sua vertente francesa, vai colocar a religião como um mal, vai colocar a religião como aquilo que destrói a alma humana, e a busca da compreensão do homem enquanto uma entidade meramente material, e toda a jornada desse homem como esse desenvolver da sua própria entidade enquanto ser material, né? Então, a partir daí, não existe o bem e o mal, né? Eles são conceitos construídos, há a ideia do relativismo, não há uma verdade absoluta, uma coisa que hoje é uma realidade, amanhã pode não ser, o que hoje é um valor, amanhã pode não ser. Não existe uma ideia de morais, ou de moral, bem melhor, que perpasse as culturas de um sentido de verdade. Tudo é relativo, inclusive história,
cosmologia, tudo isso, né. Então vejam, a doutrina do materialismo, ela vai jogar fora qualquer possibilidade de, hã, uma mente inteligente, uma pessoa, hã, como o cristianismo entende que Deus é, um criador, alguém que esteja dirigindo a história, a ideia de um apocalipse, hã, tudo isso é meramente ilusões ou criação de uma mente que conseguiu, desenvolver o pensamento, hã, criou a ideia dos fenômenos, das aparências, e que no fundo tudo é meramente matéria que vai se desorganizar, é caótica, o mundo é um caos. A qualquer momento, um cometa pode cair sobre o planeta Terra e simplesmente destruí-lo. A qualquer momento, um terremoto absurdo pode destruir tudo. Não há sentido nenhum. E é justamente a partir desses princípios, a partir dessas ideias, que eu quero pensar um pouco nas consequências que, o materialismo tem trazido. É bem verdade que, os 3 últimos séculos, né, 4, 3 últimos séculos, foram de um combate sistemático à fé, à religião, principalmente ao cristianismo. Há algumas expressões de algumas religiões orientais que conseguem até caminhar com o materialismo, por incrível que pareça, principalmente ali o budismo, né? Na ideia de nadificação, de que tudo é ilusão, do Maia, né? Alguns filósofos vão sistematicamente tentar trabalhar essa ideia, por mais paradoxal que seja, de espiritualidade materialista, né? Existem hoje, inclusive, alguns apologetas materialistas que são missionários da ideia de que Deus não existe e de querer libertar o ser humano desse conceito chamado Deus. Mas quais as consequências que tudo isso tem trazido? Quando olhamos para o nosso tempo, percebemos um mundo totalmente perdido, onde conceitos como um propósito, como a dimensão do bem do outro, valores transcendentais se perderam e cada vez mais parece que o ser humano se transforma no Leviatã, no monstro do seu próprio irmão. Porque, sabe, uma das coisas que é bem pensada é que quando a gente mata Deus, como a sociedade moderna fez, consequentemente, consequentemente, você precisa se transformar no próprio juiz. Você precisa se transformar no próprio absoluto. Isso te traz dimensão de vazio, isso te traz a ideia de angústia, a pequenez, a percepção de que você está jogado num universo eh, caótico, sem nenhuma perspectiva e sentido. E 3 coisas, foram criadas a partir dessa percepção, na busca de criar uma filosofia ou ideias que, respondessem à alma humana. Primeira foi o existencialismo. O existencialismo é uma escola, que, se aprofunda ali na França, através de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, e que ele vai dizer isso: olha, o mundo é acaso e necessidade, não há um propósito, não há uma finalidade, não há um pensamento que tenha construído alguma coisa, céu ou inferno. Nós somos aquilo que fazemos de nós enquanto existimos, né? A existência é que forma o ser.
e não o contrário. Eu sou aquilo que faço de mim. Inclusive, o próprio propósito é uma construção minha. Eu preciso descobrir qual é o meu propósito construindo-o. Então, o existencialismo me traz a ideia de que, olha, eu sou condenado a uma liberdade, mas essa liberdade é de uma certa forma, uma liberdade meramente fantasiosa, ilusória, porque dentro do pensamento materialista, o livre-arbítrio não existe. Primeiro, porque tudo é acaso, né? Não há essa ideia de que eu sou livre para pensar e escolher aquilo que quero. É, eu posso até, na dimensão do indivíduo, na dimensão da minha vida pequenininha, até escolher, né? Mas dentro do ambiente do próprio universo, eu sou um nada, né? Outro fruto do materialismo, dessa ideologia, foi o niilismo. E o niilismo é a ideia de que não há sentido, tudo é vazio, né? É uma percepção de que nós estamos jogados a um universo que não tem alma, um universo que não tem percepção de nós. Quem era o ser humano diante de uma noite que seja, diante do desconhecido que a cada momento está aí, né? Eh, a verdade é que nada faz sentido dentro da ideia do niilismo. E essa é uma percepção que tem arrancado, destruído o coração de muitos jovens, de uma geração toda que, diante da ideia de que, poxa, nada disso faz sentido, então vamos comer, vamos beber, vamos nos destruir, vamos nos abandonar à nossa própria sorte. Pessoas que cada vez mais têm permitido que sua vida se transforme num lixo ambulante. Por último, eu escolhi aqui a questão do absurdo, que também é uma escola de pensamento materialista. Agora, olha só, essa escola está muito ligada a um filósofo também francês chamado Albert Camus. E a ideia é de que, poxa, você está diante de algo sem sentido, de um mundo absurdo, ok? Porém, é preciso se revoltar e se transformar no seu próprio herói. É preciso se rebelar contra tudo isso. De uma certa maneira, o que nós estamos vendo hoje é um pouco disso. Cada um quer inventar a si mesmo, fazer a roda girar, ser inédito. E qual é a grande ironia nisso? É que por mais que cada um queira ser inédito, é uma manada. Aquele que pinta o cabelo porque quer ser o único, o original, é a repetição em série de vários outros originais que querem se rebelar, que querem se proclamar heróis pela resistência. E qual é o fruto disso tudo? Vazio, autodestruição, homens e mulheres que estão abandonando a sua existência porque estão perdidos, não sabem em quem confiar, não sabem se terão amanhã, estão simplesmente vivendo num mundo de átomos que se esbaldam, que se embatem. O materialismo destruiu a alma humana. Em primeiro lugar, negando-a. Em seguida, simplesmente arrancando do homem a sua mais plena, o seu mais pleno significado, ser para Deus.
Santo Agostinho dizia que a nossa alma está inquieta enquanto não descansa, não repousa em Deus. E a inquietude do nosso tempo tem gerado autodestruição, abandono e simplesmente angústia, desespero, desistência da própria vida. E eu quero encerrar hoje lembrando algumas coisas que é muito especial para nós cristãos. O mundo é um sacramento. Em primeiro lugar, para nós, o mundo é criação. Sim, de verdade, o nada não pode gerar alguma coisa. Por isso, há um Criador. Esse Criador, sim, é uma pessoa, é eterno. E ele cria o mundo. E entre as suas criaturas estou eu e você. E ele nos cria para um propósito, com uma finalidade, com um chamado, com uma vocação. Você que está acompanhando até aqui, saiba, Deus tem um propósito na sua vida. Mas é uma coisa muito importante. Quando nós falamos que o mundo é um sacramento, a gente lembra o Salmo 19, quando o salmista diz que o mundo proclama a glória do Senhor. O firmamento, as suas obras, proclamam a grandiosidade de Deus. É impossível ver toda a dimensão, grandiosidade do universo e não concluir que há um Criador, que há um Deus, Criador dos céus e da terra, que no princípio criou, que sustenta a sua criação e que dará um fim, um rumo último a ela. A outra coisa extraordinária é aquilo que nos ensinou o próprio Senhor Jesus. As parábolas do nosso Senhor Jesus é uma leitura da própria criação. Olha só, o Senhor Jesus fala dos pássaros, fala das árvores, dos frutos, das sementes. É como se ele estivesse nos mostrando que a própria natureza proclama a glória de Deus. Presta atenção mais a ela. Nesse sentido, nós vivemos num mundo muito tecnológico, num mundo muito artificial, e cada vez mais mergulhamos nisso. É preciso abrir a janela e respirar. É preciso aquietar e escutar o som da natureza, mas não no sentido epicurista, de que eu vou encontrar aqui o sossego, porque eu vou entender que eu sou apenas isso. Não, quando eu contemplar a beleza e a grandeza da natureza, até mesmo os seus momentos mais complicados, eu vou entender a um Deus, inclusive um Deus que faz com que o mar se aquete. Foi isso que nos disse o apóstolo Paulo quando escreveu ah, a igreja de Roma. Ele diz assim: olha, nenhum homem é indesculpável diante de Deus, porque a própria natureza já lhe fala que há um Deus. Então, que nesse momento, você que me acompanhou até aqui, eu não sei qual a sua visão de mundo, eu não sei se você mergulha no materialismo, mas como ponto de partida, aquiete o seu coração e permita escutar Deus que transcende a matéria, que transcende o materialismo, que é o Criador de todas as coisas. E eu te convido de uma forma
bem especial à leitura desses 3 livros: Benjamin Wicker, Darwinismo Moral, o Michel Yves Bolloré, Olivier Bonazies, Deus, a Ciência e as Provas, e o Stephen Meyer, O Regresso da Hipótese de Deus. E permita ser visitado pelo Divino Espírito Santo. Até a próxima edição, até o próximo episódio do Diálogos. Por favor, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Eu ficarei muito feliz.